Você teria coragem de morar em uma cidade que simplesmente não existia há poucos anos? Parece roteiro de filme de ficção científica, né? Mas a verdade é que isso está acontecendo agora, bem debaixo dos nossos narizes. Alguns países, com uma grana que a gente nem consegue imaginar, estão literalmente construindo cidades inteiras do zero. Não é uma reforma, não é uma expansão. É pegar um deserto, uma floresta, um lugar vazio e erguer metrópoles futuristas, com projetos bilionários e promessas de tecnologia de ponta, sustentabilidade e uma qualidade de vida nunca antes vista. É como se alguém estivesse jogando SimCity na vida real, mas com um orçamento infinito. A ideia é fascinante, eu sei. Cidades planejadas para resolver problemas que as nossas cidades antigas nem sonhavam em resolver. Trânsito, poluição, falta de espaço. Eles prometem um futuro utópico, onde tudo funciona perfeitamente, onde a natureza e a tecnologia vivem em harmonia e onde os moradores têm tudo o que precisam a poucos passos de distância. É o tipo de coisa que a gente vê nos filmes e pensa, nossa, quem me dera viver num lugar assim. Mas a grande questão que fica no ar, a pergunta que vale $1 milhão, ou melhor, trilhões de dólares é: será que isso realmente funciona? Porque por trás de cada renderização 3D espetacular, de cada vídeo promocional de tirar o fôlego, existem desafios gigantescos, polêmicas, questões sociais e ambientais que não podem ser ignoradas. Será que essas cidades são realmente a solução para o futuro da humanidade? Ou são apenas projetos de poder e propaganda, bolhas luxuosas e inacessíveis para a maioria das pessoas? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos viajar pelo mundo para conhecer os projetos mais ambiciosos, caros e polêmicos de cidades que estão sendo construídas do nada. Prepara a pipoca, porque essa história é muito mais complexa do que parece. A nossa primeira parada é no meio do deserto da Arábia Saudita, onde está nascendo o projeto talvez mais megalomaníaco de todos os tempos: Neom. E dentro de Neom, existe uma joia, uma ideia que desafia tudo o que a gente entende por cidade: The Line. Esqueça ruas, carros, trânsito. Imagine uma cidade com 170 quilômetros de comprimento, mas apenas 200 metros de largura. Isso mesmo, uma linha reta cortando o deserto, formada por 2 paredões espelhados gigantescos, com quase 500 metros de altura. É mais alto que o Empire State Building. A ideia é que 9 milhões de pessoas vivam ali, com tudo o que precisam a uma caminhada de 5 minutos. Escolas, hospitais, lojas, parques. É o conceito da cidade de 15 minutos elevado à máxima potência. A promessa é de um paraíso sustentável. A cidade seria movida 100% por energia renovável, sem nenhuma emissão de carbono. Para se locomover por esses 170 quilômetros, um trem de altíssima velocidade passaria por baixo da cidade, conectando as duas pontas em apenas 20 minutos. Não existiriam carros, o que, em teoria, eliminaria acidentes e poluição sonora e do ar. A natureza seria preservada ao redor e integrada verticalmente dentro dos próprios edifícios. O projeto, liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, é a peça central de um plano chamado Visão 2030, que busca diversificar a economia saudita, hoje extremamente dependente do petróleo. O custo estimado? Algo em torno de 500 bilhões a $1 trilhão. É uma aposta altíssima. Mas, claro, nem tudo são flores no paraíso. A construção de The Line enfrenta desafios absurdos. Engenheiros do mundo todo questionam a viabilidade de construir uma estrutura tão gigantesca e complexa no meio do deserto. Há também denúncias gravíssimas de violações de direitos humanos, com tribos locais sendo expulsas à força de suas terras ancestrais para dar lugar ao projeto. Além disso, existe a questão da vida real. Será que as pessoas realmente se adaptariam a viver em um corredor gigante, com luz solar limitada em alguns pontos e uma vida totalmente controlada e vigiada por inteligência artificial?
The Line é, sem dúvida, um feito de imaginação impressionante, mas ainda é uma incógnita se será uma utopia funcional ou a maior e mais cara distopia já construída. Agora a gente sai da Arábia Saudita e pega um voo direto para o Egito, onde um outro projeto monumental está tomando forma. A cerca de 45 quilômetros a leste do Cairo, no meio do deserto, o governo egípcio está erguendo do zero a sua nova capital administrativa. A ideia aqui é um pouco diferente de Neom, mas não menos ambiciosa. O Cairo, uma das cidades mais antigas e populosas do mundo, está sufocando. Com mais de 20 milhões de habitantes em sua região metropolitana, a cidade sofre com um trânsito caótico, poluição extrema e uma infraestrutura que não aguenta mais. A solução do governo? Construir uma nova cidade para ser o centro do poder. O projeto é gigantesco. A nova capital foi planejada para abrigar mais de 6 milhões de pessoas e vai concentrar todos os ministérios, embaixadas e prédios do governo, que serão transferidos do Cairo para lá. A cidade promete ser uma cidade inteligente, superconectada, com parques enormes, lagos artificiais e até mesmo o prédio mais alto de toda a África, a Iconic Tower. O objetivo é claro: criar um centro administrativo moderno, eficiente e, principalmente, aliviar a pressão sobre o Cairo. É uma tentativa de redesenhar o futuro do país, mostrando uma imagem de progresso e organização para o mundo, atraindo investimentos e, teoricamente, melhorando a vida de milhões de pessoas. Contudo, assim como em The Line, as críticas e dúvidas são muitas. O custo do projeto é estimado em mais de 58 bilhões de dólares, um valor astronômico para um país que enfrenta sérios desafios econômicos. Muitos egípcios se perguntam se esse dinheiro não seria melhor investido em melhorar a infraestrutura das cidades que já existem, como o próprio Cairo e Alexandria. Além disso, existe uma grande preocupação sobre a acessibilidade. Quem vai realmente poder morar nessa cidade nova e reluzente? A suspeita é que ela se torne uma bolha para a elite política e econômica do país, aumentando ainda mais a desigualdade social e deixando a população mais pobre para trás, presa nos problemas da velha capital. A nova capital do Egito pode ser um símbolo de modernidade, mas corre o risco de se tornar um símbolo de segregação. A nossa última parada nos leva para o Sudeste Asiático, para a Indonésia, onde a situação é um pouco diferente e, talvez, mais urgente. A capital atual, Jakarta, está literalmente afundando. Localizada em uma área pantanosa e com a extração excessiva de água subterrânea, partes da cidade afundam até 25 centímetros por ano. Somado a isso, temos a elevação do nível do mar por causa das mudanças climáticas. A previsão é que 1/3 de Jakarta possa estar submerso até 2050. É uma corrida contra o tempo. A solução encontrada pelo governo foi drástica: mover a capital inteira para outro lugar. A nova capital se chamará Nusantara e está sendo construída a mais de 1.300 quilômetros de distância, na ilha de Bornéu, uma área conhecida por suas vastas florestas tropicais e rica biodiversidade. A escolha do local não foi por acaso. A região é considerada mais segura em termos de desastres naturais, como terremotos e erupções vulcânicas, que são comuns em outras partes da Indonésia. O plano é criar uma cidade florestal inteligente e sustentável, onde 75% da área será mantida como espaço verde. O projeto, que deve custar cerca de 35 bilhões de dólares, prevê a realocação inicial de 1,5 milhão de pessoas, incluindo todos os funcionários do governo. Mas a mudança para Bornéu é extremamente polêmica. Ambientalistas estão em alerta máximo, pois a construção da cidade representa uma ameaça direta a uma das florestas mais importantes do mundo, habitat de espécies ameaçadas de extinção como os orangotangos. Existe um medo real de que a chegada de milhões de pessoas
e o desenvolvimento urbano acelerado causem um desmatamento em massa, destruindo um ecossistema vital para o planeta. Além disso, há preocupações com as comunidades indígenas que vivem na região há séculos e que podem ser deslocadas. Nusantara nasce de uma necessidade ambiental, mas corre o sério risco de criar um desastre ambiental ainda maior em outro lugar. É um paradoxo complexo e uma decisão que vai moldar o futuro da Indonésia para sempre. Depois dessa viagem por esses projetos tão grandiosos, a gente volta com a cabeça cheia de perguntas. The Line, a nova capital do Egito, Nusantara, cada uma com suas promessas e seus problemas. É inegável que a intenção por trás de muitas dessas ideias é nobre: resolver problemas reais como superpopulação, poluição, mudanças climáticas. A busca por um urbanismo mais inteligente, mais sustentável e mais humano é algo que a gente precisa desesperadamente. Ver a tecnologia e a arquitetura sendo usadas para tentar criar um futuro melhor é, sim, algo que nos enche de esperança e fascinação. Por outro lado, não podemos ser ingênuos. Esses projetos gigantescos, financiados por governos e corporações, também são demonstrações de poder. Eles envolvem quantias de dinheiro que poderiam transformar a vida de milhões de pessoas se fossem aplicadas de outras formas. Eles levantam questões éticas profundas sobre o deslocamento de populações, o impacto ambiental e a criação de cidades que podem acabar sendo exclusivas para os mais ricos, aprofundando a desigualdade que já é tão presente no nosso mundo. A linha entre uma utopia e uma distopia é muito tênue. No final das contas, a pergunta que fica é: estamos vendo o nascimento das cidades do futuro? Ou experimentos urbanos que podem dar muito errado? Talvez a resposta seja um pouco dos dois. Talvez esses sejam os primeiros rascunhos, com todos os seus erros e acertos, do que serão as metrópoles do amanhã. É impossível ter certeza do resultado, mas uma coisa é certa: o mundo está sendo redesenhado diante dos nossos olhos. E cabe a nós continuar observando, questionando e entendendo para onde essa estrada está nos levando. O futuro não está apenas sendo construído,